por entre os carros na rodovia, acenando com as mãos as trocas de faixa. Nas descidas, dá para acelerar com força. A bike chega a quase 90 km por hora. Onde tem acostamento, até rola de ficar no cantinho da estrada. Mas na maior parte do treino, Ricardo está no meio do trânsito pesado da rodovia. E ele faz questão de que seja assim. Ciclista de alto rendimento, treina na estrada. Por que o ciclista está ali? Ele é um atleta profissional, ele está treinando, ele participa de uma prova, as competições acontecem na estrada, ali é o local de treinamento dele. Da mesma forma que de um jogador de futebol é no campo de futebol, do nadador é dentro da piscina, do ciclista é na estrada. A história de Ricardo Alcice com a bike começou há mais de 20 anos. No currículo, ele acumula títulos de competições importantes. Não à toa, virou referência no esporte em Belo Horizonte. O ciclismo começou na minha vida quando eu fazia faculdade de educação física, comecei a dar aulas em academia de spinning, programa Johnny de Spinning, que é o programa oficial do spinning, quando surgiu lá atrás, quase 25 anos atrás, e através do ciclismo em academia, que foi inspirado no ciclismo de verdade, eu quis comprar uma bicicleta e experimentar o que era o ciclismo de verdade. Isso aconteceu no ano de 2001, 2002. Os dois títulos mais importantes foi o bicampeonato brasileiro elite profissional, que aconteceu em 2010, 2012. Vários títulos também de campeão mineiro de estrada e algumas provas grandes como Taça Cidade Vitória, como Volta Ciclística do Norte de Minas, como 9 de julho, de estar numa prova internacional, de estar entre os 7 e principalmente Copa América do ano de 2016, que eu fiquei em 9º. A rotina de treinos é pesada, pelo menos 5 vezes por semana na Orla da Lagoa e também nas estradas da região metropolitana de Belo Horizonte. Os equipamentos de segurança e os anos de experiência afastam um pouco os perigos da atividade. O ciclista não pode andar numa ciclovia acima de 25 km por hora, então ele anda na rua. Então, à medida que você vai aumentando sua velocidade, a sua experiência, o seu condicionamento físico, você vai para a rua, talvez para uma Lagoa da Pampulha, para algum lugar que não tem um trânsito muito rápido. Quando você já tem uma experiência e consegue talvez andar até em pelotão, com um grupo de mais pessoas e ter uma velocidade mais alta para você ficar com uma velocidade compatível ali da estrada, por exemplo, está numa descida longa numa estrada, você está 70, 80, 90 km por hora, sim, uma bicicleta desce a 90 km por hora numa descida de estrada. Você pode jogar para o meio dos carros, você participa do trânsito, então não tem problema nenhum você estar na pista de rolamento, porque os carros também estão a 90, talvez 100 por hora. Você está na velocidade compatível. Agora, quando você já está numa subida, que a bicicleta realmente vai subir mais lento, aí a gente joga lá para o cantinho. Então toda essa experiência, essa vivência, é importante a gente ter uma boa instrução para que a gente consiga fazer essa convivência na estrada sem atrapalhar o trânsito dos motoristas, sem nos arriscar, mas também tem que ter uma colaboração dos motoristas em relação a essa realidade. Mas nem sempre as coisas saem como o esperado. Ricardo já foi vítima de 2 acidentes que deixaram marcas. Eu passei 20 anos intactos. E nos últimos 2 anos eu tive 2 acidentes muito graves, por coincidência, os 2 na Lagoa da Pampulha. O primeiro deles, um motorista que veio na contramão, me pegou de frente. Eu indo e ele vindo na contramão me pegou de frente, foi um impacto muito forte. Com as minhas pernas, quebrei a longarina do carro, voei, quebrou para-brisa, tive 6 fraturas, fiquei hospitalizado, foi realmente muito grave. E um outro segundo acidente, inclusive, foi exatamente em frente onde a gente está fazendo essa entrevista. Num domingo, 6 horas da manhã, um jovem de 21 anos, voltando de balada, embriagado, não deveria estar dirigindo, mas estava dirigindo, invadiu a contramão, subiu no meio-fio do lado de lá, veio em cima de mim, me pegou, um pouco de raspão, mas foi suficiente para quebrar a minha bicicleta, ele pegou na minha perna e dessa vez eu só quebrei o quadril, porque no outro foram 7 fraturas, lesão pulmonar, mas a gente está vendo isso se repetir várias vezes, com motoristas embriagados, não somente pegando ciclistas, mas subindo e batendo num poste, pegando pessoas num ponto de ônibus. Então, eu acho que a fiscalização tem que aumentar e a punição também tem que ser mais severa. A comunidade de ciclistas é muito unida. É comum que a atividade seja praticada em grupo. Os parceiros de treino acabam se tornando amigos de verdade. E os relatos de perrengues e acidentes são cada vez mais frequentes.
Ricardo, por exemplo, era amigo de Eduardo Lobato. O ciclista de 41 anos morreu no mês passado, após ser atropelado no acostamento da BR-040 em Nova Lima. Infelizmente, há exatamente 1 mês e 11 dias que nós perdemos o Edu Lobato, que era um amigo meu. Um motorista que, por irresponsabilidade, que não estava conseguindo nem ficar em pé após o acidente, já está solto. O impacto foi tão forte que a frente do carro ficou destruída. A bicicleta foi arremessada vários metros à frente. O ciclista teve traumatismo craniano grave e parada cardiorrespiratória. Chegou a ser socorrido, mas morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista apresentava sinais de embriaguez, como mostra o vídeo gravado por uma testemunha. Ele tinha cometido uma tragédia e ele não demonstrou nada disso. Ele, muito pelo contrário, teve momentos que ele sorriu. Ainda de acordo com a polícia, o homem não conseguiu nem fazer o teste do bafômetro. Colegas do ciclista ficaram revoltados com a cena. A bicicleta destruída no acidente ficou com o Gilberto. A roda traseira foi a mais atingida na batida. A bike, que sempre esteve presente em momentos incríveis do Quarteto Fantástico, agora é uma lembrança dolorosa. Gilberto pedala há mais de 20 anos. A bicicleta é parte importante da vida do gerente de compras. Ele madruga para dar tempo de encaixar o treino antes do dia de trabalho. Sabe, eu sempre pedalei ali na região da Lagoa da Pampulha e nos finais de semana a gente vai mais para as estradas, sabe? Então a gente treina para competição. Nosso objetivo é performance e saúde, né? Há 5 anos, o ciclista conheceu Eduardo Lobato. Além da amizade, os dois passaram a dividir os treinos nos pedais. No dia do atropelamento, os amigos se preparavam para uma competição importante. Tudo corria bem até que Eduardo se distanciou um pouco dos amigos. Gilberto conta que não ouviu o barulho do atropelamento e ficou desesperado quando entendeu o que havia acontecido. Quando eu voltei, eu vi a bike caída no acostamento, e eu, no chão, né? E eu achei que ele tivesse batido numa pedra, num galho de árvore e ter caído. Mas na hora que eu olhei para a direita, como eu estava voltando, tinha um carro batido no guarda-reio do outro lado. E aí eu assustei, porque tinha marca de como se fosse um atropelamento. E aí eu vi o corpo do Dudu caído, aí que a ficha caiu. E logo depois o rapaz desceu do carro, o rapazão, né, o motorista lá, que já é um senhor, desceu do carro completamente embriagado. Aí que minha ficha caiu de tudo que tinha acontecido. O motorista chegou a ser preso em flagrante por embriaguez ao volante e homicídio culposo, mas já está em liberdade. Que a gente espera que seja, que ele pague pelo que ele cometeu. O que a gente espera é isso. Outro caso grave foi o de Tiago Barbosa Bento, de 33 anos, atropelado no início deste mês. Ele teve traumatismo craniano, fraturas por todo o corpo e segue internado neste hospital em estado grave. Ele também treinava para uma competição com um amigo no acostamento da MGC 356, no momento em que um carro bateu na bicicleta. O motorista fugiu sem prestar socorro. Ele atropela meu irmão cai em cima do carro, fica preso no para-brisa. Eles fazem zigue-zague para tirar meu irmão que ficou preso no carro, para ele cair no chão e sem prestar socorro. Então é uma atrocidade para mim. O jovem que dirigia o carro se apresentou cerca de 12 horas depois do atropelamento e foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele não tinha carteira de habilitação. Ainda de acordo com as investigações, o motorista estava em uma festa e pegou o carro emprestado com um primo. Antônio Augusto da Silva, de 22 anos, atingiu o atleta no início da manhã quando voltava para casa. Antônio está preso preventivamente e pode responder pelo crime de lesão corporal grave. O delegado de plantão que ratificou a prisão concluiu e entendeu pela gravidade da conduta, deslocando o crime do Código de Trânsito Brasileiro
para o Código Penal, entendendo que o motorista, por ter feito zigue-zague, supostamente ter feito zigue-zague, conforme testemunhas afirmaram, pelo fato do motorista ser inabilitado, o motorista estar numa festa de aniversário onde há afirmações de que ele ingeriu bebida alcoólica, ele assumiu o risco de produzir o acidente. Ainda tem os casos dos ciclistas que sobrevivem, mas ficam com sequelas pelo resto da vida, como o engenheiro eletricista e atleta José Afro Ruas, de 42 anos, que teve uma das pernas amputada após ser atropelado. As imagens do acidente dele são fortíssimas. O ciclista estava na faixa da direita, na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, quando de repente foi surpreendido pelo carro que trocou de faixa e o atingiu. A vítima foi arremessada para o alto, atingiu o para-brisa do veículo e caiu junto à calçada. O motorista de 28 anos disse aos policiais que dormiu ao volante. Mas, segundo os militares, o teste do bafômetro apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica. E foi constatado aí 0,16, e isso, no caso, aí corresponde à infração de trânsito, não ao crime. Um levantamento do Hospital João 23, onde a maioria das vítimas é atendida, comprova o risco enfrentado pelos ciclistas. Em 2020, 358 pessoas foram atendidas na unidade após sofrerem acidentes com bicicletas. Já em 2021, foram 398. No ano passado, o HPS recebeu 358 ciclistas feridos e neste ano, só até abril, já são 136 casos. José Afro está nessa estatística. Ele também ficou internado no pronto-socorro. O engenheiro começou a praticar o esporte há quase 5 anos para perder peso e se apaixonou pelo ciclismo. Ele e a esposa já pedalaram em provas de até 600 quilômetros. Nós somos ciclistas e a gente sabe como que o trânsito é, a falta de respeito, sabe? A falta de humanidade, sabe? E eu vi, sabe, o vídeo do acidente do meu marido. Sabe, a irresponsabilidade, sabe, é um apelo que eu faço para todos que podem, né, e têm acesso, né, à questão de recorrer à segurança, a nossa segurança, cara, é uma vida. Apesar dos riscos e das histórias trágicas, Ricardo, Gilberto e tantos outros ciclistas veem a bike não só como um esporte, mas como um estilo de vida. Ciclismo é um espetáculo. Uma prova de ciclismo é um espetáculo onde marcas estão envolvidas, colocam para patrocinar os atletas, as competições, porque é um espetáculo da qualidade de vida. Faz parte da minha vida, faz parte, né, como nós falamos, é o remédio, é o que me dá prazer, é o que me faz sentir bem, é o que me impulsiona.